Carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu tenho bastante ajuda aqui, que tem muita informação para nós hoje aqui, amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Por gentileza, fique com a sua Bíblia aberta, amém? Glória a Deus. Nós estamos num culto de estudo da palavra de Deus. Vamos manusear a palavra de Deus. Todos acharam? Versículo 16 e versículo 16. Esquecendo os olhos, eu enxergo. Versículo 16, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos todos repetir essa última frase dos dois versículos comigo: o justo viverá pela fé. Mais uma vez: o justo viverá pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade. Venha nos abençoar nessa noite, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela cumpra um propósito para o qual ela foi enviada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, a maior angústia de um pregador, pelo menos a minha, é que quando Deus põe uma palavra no seu coração, ele se pergunta: será que é essa, Senhor? Ele fica até o último minuto perguntando: Deus, confirma, fala alguma coisa, dá algum sinal. E aí na leitura oficial hoje, Deus vem dizer que Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. O texto que nós lemos nessa noite, irmãos, e antes de entrar na palavra, eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. É uma honra para mim, irmãos, quando um pregador sobe no púlpito, o privilégio não é da igreja, o privilégio é dele. A honra é ele que está sendo honrado em falar a noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Quero agradecer ao pastor João Áquila, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Agora vamos para a palavra. Meus irmãos, esse texto que Deus pôs no meu coração, ele fala da justiça de Deus. E a última frase do texto diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa frase, essa sentença, ela é tão importante na Bíblia que ela é repetida 4 vezes. A primeira vez nós vamos ver ela ser apresentada em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abra a sua Bíblia. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. O contexto em que essa frase é dita por Deus é um contexto em que Deus está prometendo a Abacuque que fará juízo dentro da nação de Israel, que fará justiça pelos atos de idolatria que o povo de Judá cometeu, porque a profecia é para Judá, para a nação do sul. E aí a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que Abacuque se espanta porque Deus vai levantar uma nação mais ímpia do que a nação de Israel para castigar a nação do povo de Deus, para fazer com que o povo volte aos caminhos do Senhor. E aí Deus vai dizer: olha, o povo de Israel anda numa arrogância muito grande, mas o justo viverá pela fé. A primeira vez que essa frase ela é dita no Novo Testamento é em Romanos.
justamente no texto em que nós lemos: o justo viverá pela fé. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico que existe. Escrevem-se livros e mais livros se comentando sobre Romanos, porque é uma fonte de graça inesgotável. Se você observar no texto, olha aí o que está escrito. Porquanto, Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho. Alguns comentaristas vão dizer, ele se orgulha do Evangelho, ele se alegra com o Evangelho, e de maneira nenhuma ele tem vergonha do Evangelho. A palavra Evangelho no grego quer dizer boas novas. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo, é Deus se fazendo carne, habitando no meio dos homens, levando o meu e o teu pecado, para que nós possamos ser perdoados. Essa é a boas novas. Esse é o Evangelho, o poder de Deus, personificado ou encarnado em Cristo, para trazer vida tanto a judeus quanto a gregos ou gentios. Aí ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Preste atenção. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é poder, irmãos. O Evangelho é a palavra de Deus. E na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É por isso que a liderança da igreja, os pastores, os líderes, a igreja em si sempre clama e fala, leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra, porque esta palavra ela é poder. Preste atenção, não é que ela tem poder, não, ela é poder de Deus, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele vai dizer, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego. Versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela, ela é manifesta no Evangelho. Então no Evangelho, a justiça de Deus ela é revelada para nós. No Evangelho, a justiça de Deus se manifesta para nós. No Evangelho, o poder de Deus, ele vai trazendo salvação para cada um de nós. Aí ele diz, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase, ela impactou o mundo, ela revolucionou o mundo em 1517. No dia 31 de outubro de 1517, um alemão chamado Martim Lutero, incomodado do andamento, da forma que a igreja andava, ele leu essa frase e aquilo mexeu no seu íntimo. O Espírito Santo de Deus moveu dentro dele. Porque Martim Lutero, existiam 2 versículos que mexia com ele. Um era o versículo 17, que fala, visto que a justiça de Deus, quando Lutero olhava para os seus pecados, e ele via essa frase, a justiça de Deus, ele ficava incomodado, inquieto, e aquilo não lhe dava paz na alma. Por quê? Porque de modo gerais, em termos gerais, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. Veja, então justiça é dar para cada um aquilo que ele merece. E aí, a anotação diz assim, todos nós temos um senso de justiça. Todos nós temos um senso de justiça e sabemos o que é injusto. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que voltar um pouco lá em Gênesis. Quando Deus cria no Éden um jardim,
coloca o homem para o lavrar e cuidar dele, e dá apenas uma ordem a ele. Diz: olha, você pode comer de todos os frutos. Tudo isso está livre para você. Só não coma da árvore que está no meio do jardim, ou melhor, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore que estava no centro do jardim não era do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. E Deus diz: todas você pode experimentar, mas a do conhecimento do bem e do mal você não pode. Porque do dia que você provar, você vai morrer. E a Bíblia, nós conhecemos a história, Adão comeu do fruto e morreu. Depois que ele morreu, ele tentou se justificar diante de Deus, dizendo: Deus, a mulher que tu me deste me traiu. Você olhando essa frase, você se pergunta: para quem ele jogou a responsabilidade? Primeiro pensamento: para a mulher. Não. Ele jogou a responsabilidade em Deus. Ele disse: Deus, foi a mulher que tu me deu que me traiu. Ele tenta se justificar diante de Deus. E quando ele peca, ele observa e vê que eles estavam nus. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai cozer folha de figueira para cobrir a sua nudez e a nudez da sua esposa. Mas quando Deus entra no jardim, ele vem perguntando: Adão, Adão, onde é que tu estás? Não é que Deus não sabia onde é que Adão estava. Deus sabia, mas ele estava se escondendo. Primeira característica de um homem que está em pecado: ele tenta se esconder de Deus. A Bíblia vai nos dizer, não é que Deus não sabia, mas queria que ele se apresentasse. E ele vai perguntar: Adão, onde é que tu estás? Ele diz: Senhor, quando eu ouvi os teus passos, quando eu ouvi o Senhor entrando, eu me escondi, porque eu estou nu. Deus diz: mas quem te disse que tu estavas nu? Por acaso comeste da árvore que eu te proibi de comer, a do conhecimento do bem e do mal? E aí vem aquela história que ele joga a responsabilidade para cima de Deus, dizendo que foi a mulher que ele lhe deu. A mulher diz: foi a serpente que me traiu. Deus amaldiçoa Adão, amaldiçoa por causa do pecado, porque por causa do pecado entra a morte. Veja, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, capítulo 6... versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a... Então o salário do pecado é a morte. Através do pecado de Adão, através do erro de Adão, a morte entra no mundo. Porque o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. No centro do jardim tinha a árvore da vida, e ele escolheu a árvore da morte. Aí, quando nós olhamos para esse texto, Martim Lutero olha para os seus pecados e ele se sente todas as vezes acusado. E quando ele olha o que estava acontecendo com a igreja, cobrando indulgências para que houvesse a remissão dos pecados, ele encontra esse versículo. E existe um outro versículo que incomodava Martim Lutero. Salmo de número 71. Abra lá para você ler. Nós vamos entrar na palavra agora, irmãos. Quer dizer, nós estamos na palavra. Salmo 71, versículo 2. A primeira frase do versículo, dependendo da sua versão, na minha diz assim: salva-me, Senhor, por tua justiça. Em outras versões vai dizer: livra-me, Senhor, por tua justiça. Então Martim Lutero ele começou a meditar e a pensar: mas como que a justiça de Deus pode me salvar? Porque fazer justiça é dar a cada um aquilo que ele merece, sim ou não? Se nós somos homens e vivemos no pecado, ou vivíamos no pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Mas o versículo, continuando o versículo, ele vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Escute.
Martim Lutero ficou incomodado e começou a estudar, se aprofundou. Olha a importância de estudar a Bíblia, irmãos. Jesus, ele vai olhar para aqueles que os seguiam no capítulo 8, no versículo 30 e 31 e vai dizer: se vocês estiverem na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a verdade, procure, se aprofunde no estudo da palavra de Deus, para que você seja liberto e alcance libertação. E uma vez liberto do pecado, nunca mais escravo. Bendito seja o nome do Senhor. Lutero começou a estudar e foi para a palavra de Deus. Agora veja o que está escrito, a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, Martim Lutero descobriu que o homem, ele é salvo pela fé, não por obras. Porque a lei exigia que, para que os pecados fossem cobertos e não perdoados, houvesse sacrifício, houvesse derramamento de sangue. E no tempo de Lutero, eles estavam cobrando indulgências para que o povo recebesse total absolvição do pecado, e aquilo lhe incomodou. Aí a história vai nos dizer que ele, estudando a palavra, ele descobriu: o justo viverá pela fé. Mas pela fé em quê, pastor? Escute, o que é a justiça de Deus para nós? Como a justiça de Deus ela vai se manifestar? Olha como a justiça de Deus ela se manifesta pela fé. A Bíblia diz em Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Deus aparece para Abraão no capítulo 15 e lhe faz uma promessa. Ele chega para Abraão e diz: para Abraão, no versículo 2, eu sou o Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus. Perdão, irmãos. Abraão declarou: o Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, que te valerá uma grande recompensa se contínuo sem filhos. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Aí o Senhor falou para Abraão. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então Deus conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E assim prometeu o Senhor a Abraão: assim será a tua posteridade. Aí o versículo 6 diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque alguns vão pensar que Abraão ele foi justificado por obras. Não. Ele é justificado pela fé, porque ele recebe uma palavra de Deus e ele crê. Se você observar, a circuncisão só vai chegar para Abraão e a sua descendência no capítulo 17, depois que ele foi justificado pela fé. Amém, irmãos? Então, toda a justiça de Deus sobre as nossas vidas, ela vem pela fé. Quando chegamos no Novo Testamento, de que maneira nós somos justificados diante de Deus? Justificado de quê, pastor? Dos pecados que cometemos no tempo da nossa ignorância. Porque um dia ouvimos o apelo. E ouvimos o Espírito Santo de Deus bradar dentro de nós, nos conduzindo ao arrependimento. Atendemos a voz, ao convite que nos foi feito e fizemos a confissão de fé.
aceitamos a Cristo como Salvador. Mas aí você pergunta, e aqueles pecados que eu cometi no tempo da minha ignorância? O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim o versículo 22. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não haverá absolvição de pecado. Aí no versículo 23, portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifício, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifício muito superior a este. Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas, mas uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus agora para se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou o seu próprio sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, quando a Bíblia vai dizer para nós que o justo viverá da fé, a carta aos Romanos, a ênfase está na justiça de Deus. Aqui no capítulo 1 de Romanos, ele, no versículo 16 e 17, ele está apresentando o tema da carta. Qual é o tema dessa carta de Paulo? A justificação do ser humano diante de Deus. Se você observar, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar de Abraão, que foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. No capítulo 5, no final do capítulo 4, ele vai dizer assim, versículo 24: mas igualmente para todos nós a quem Deus conceder a justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3 vai dizer assim, Deus falando para a nação de Israel: as minhas mãos não estão escolhidas para que eu não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. O que separa o homem de Deus? O pecado. E o que faz com que o homem possa se chegar a Deus e ter paz com Deus? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue derramado para nos purificar e nos justificar diante de Deus. Por isso Paulo está escrevendo essas cartas aos Romanos e está deixando bem claro para nós. A nossa salvação, ela é pela fé. A nossa justificação diante de Deus, ela vem pela fé. E o que é a justiça de Deus? O que foi que Lutero entendeu? A justiça de Deus é a manifestação da graça salvadora de Deus, nos substituindo na cruz pelo sacrifício do seu Filho, destruindo para sempre o poder do pecado que nos afasta de Deus e numa condenação eterna. Porque antes no pecado estávamos condenados a descer ao inferno, mas agora justificados por Cristo Jesus e justos, podemos entrar no céu cantando o hino da vitória. Escute, a carta de Paulo aos Romanos vai tratar da justificação. A carta de Paulo aos Romanos vai dizer como fomos justificados. A carta de Paulo aos Romanos vai dizer que agora diante de Deus, os nossos pecados foram perdoados e em Cristo Jesus temos paz com Deus. Só que essa frase, o justo viverá pela fé, ela não se repete só em Romanos, ela vai se repetir em Gálatas. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 11.
Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Olha o texto, diz assim: e portanto, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Escute. Enquanto que em Romanos a ênfase está na justiça de Deus, na carta aos Gálatas a ênfase está em viver. Por quê? Se você observar o contexto de Gálatas, quando Paulo escreveu essa carta, era uma carta circular, em que ele escreve para as igrejas da Galácia, para que todos pudessem ler. E está ciente de que, no meio da igreja da Galácia, havia os judaizantes, judeus convertidos a Cristo, e que quando eles veem os gentios se converterem a Jesus, eles vão impor para que a salvação do gentio se completasse, era necessário que eles circuncidassem. Pastor, o que é a circuncisão? No Antigo Testamento, o sacerdote vinha ao menino de 8 dias de nascido, colocava a mão na sua intimidade e tirava o excesso de carne. E no Novo Testamento, o que é a circuncisão? É Deus colocando a sua mão poderosa no nosso coração e arrancando o excesso de carne. Porque a circuncisão já não é mais na carne, ela é feita no coração. E os judeus, no tempo do apóstolo Paulo, dentro da Galácia, eles diziam: os gentios só podem ser salvos se eles se circuncidarem. Paulo escreve essa carta para o povo da Galácia, para que eles entendam que o justo viverá por fé, não por obras. E ele está dizendo: vocês não têm necessidade nem obrigação de se circuncidarem. Vocês precisam ter um viver santo diante de Deus. Aqui Paulo vai enfatizar a importância de ser justo diante da justificação de Deus. Deus não nos justificou? Sim ou não? Agora ele quer aqui que nós vivamos como essas pessoas justificadas. E Paulo, ele quando diz o justo viverá pela fé, você vai ver que na parte prática da palavra, do texto, ele vai destacar a obra da carne e o fruto do Espírito. E ele vai dizer, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Versículo 19 a seguir. Ele vai dizer: as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. O justo viverá. Aqui Paulo, na carta aos Gálatas, ele está enfatizando o modo de viver cristão. Como devemos andar sobre a face da terra? Como homens e mulheres não circuncidados no corpo, com uma marca externa, mas como homens e mulheres circuncidados no coração. Por quê? Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: eis que as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo.
Se eu fui justificado no sangue de Jesus, agora já não tenho mais culpa diante de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora essa palavra, ela vai me regenerar. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, 3 coisas acontecem automaticamente e 3 coisas acontecem gradativamente. Escute. Primeira coisa, nós somos justificados de imediato. Segunda coisa, nós somos regenerados. E a terceira coisa, nós somos santificados diante de Deus. Por causa do sangue de Jesus, nós somos santos, nós somos justos e regenerados. Só que no processo da salvação, essas 3 coisas elas acontecem de forma gradativa na nossa vida. Porque por meio da palavra nós vamos sendo limpos e purificados. Então a nossa santidade ela vai aumentando, os nossos atos de justiça elas vão crescendo, e a nossa regeneração diante da sociedade ela vai aumentando, para que todos vejam que nós fomos não só restaurados de forma espiritual, mas de forma moral diante da sociedade. Aí ele vai dizer, mas aquele que anda na carne, que produz os frutos da carne, que se diz cristão, as obras dele vão manifestar. Por quê? Ele vai manifestar esses tipos de coisa aqui. Como o quê? Imoralidade sexual. Vai viver de forma impura. Vai viver em forma libertina. Ele vai ter idolatrias na sua vida. E aqui eu quero fazer um parênteses. Por quê? Nós cristãos pensamos que idolatria é só se ajoelhar diante de uma imagem. Mas quantos de nós estão se curvando diante de coisas que não são imagens, que nós carregamos conosco e botamos em primeiro lugar acima de Deus? Porque tudo que eu colocar antes de Deus é um tipo de idolatria. Até o casamento, se eu amar mais o meu cônjuge do que a Deus, eu estou idolatrando o meu cônjuge. Deus é primeiro, primazia, Ele está acima de todas as coisas. Ele nos quer não 99%, Ele nos quer 100%. Idolatria, aí continua. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez e orgia. E aí Paulo vai dizer que quem pratica essas coisas não entrará no reino dos céus. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Aí o texto continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí Paulo vai dizer, contra essas virtudes não há lei. Então aquele que foi verdadeiramente transformado, Paulo está dizendo, escute, ele vai andar em espírito. E o que Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer, agora pois quem está em Cristo, perdão irmãos, vamos lá, Romanos, a gente às vezes tem a mania de querer falar de cabeça e na hora foge. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. E se alguém é espiritual e anda conforme o Espírito Santo de Deus lhe orienta, ele vai produzir o fruto do Espírito, que são essas 9 qualidades aqui: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aí as características. Por que Paulo vai dizer isso? Porque no capítulo 6, olha o que ele vai dizer aqui, ó. No capítulo 6, no versículo 15, ele vai dizer, não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. Em outras versões vai dizer assim, para Deus não interessa se você é circuncidado ou não.
Aí o versículo continua e diz assim: o que realmente importa é ser uma nova criatura. Antes de eu aceitar Jesus eu mentia, já não minto mais. Antes eu roubava, já não roubo mais. Antes eu traía, já não traio mais. Antes eu fazia coisas que não agradam a Deus. Agora eu sou uma nova criatura, criado pelo Espírito Santo de Deus. Não importa se há circuncisão ou não há circuncisão. O que importa verdadeiramente é que pelo meu fruto eu mostre que eu fui justificado. E hoje eu vivo como uma nova criatura. Quantos entendem essa palavra? Então avance no seu crescimento. Mude! E tem muitos de nós, irmãos, que tem aqueles pecados de estimação, que estão tão acostumados que não deixam. Coisas pequenas. E Tiago vai dizer que de toda a lei, se a gente tropeçar numa, a gente é culpado de todas as outras. Pecado, irmãos, é pecado. Não importa se é grande ou pequeno. Amém, meus irmãos? Aí o texto vai repetir novamente: o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz assim, já começa com a frase. Os irmãos acharam? Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos daqueles que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Escute. Enquanto que na carta de Paulo aos Romanos, o justo viverá pela fé, ele vai falar da justificação do homem diante de Deus. Enquanto que na carta de Paulo aos Gálatas, o justo viverá pela fé, ele vai falar do modo de viver do cristão. Aqui na carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. E olha como é lindo o Espírito Santo de Deus. Porque ele é o autor, ele usou pessoas. Aqui ele vai destacar a fé. Agora, quando a gente fala de fé dentro da Bíblia, eu conheço pelo menos 3 tipos de fé. A fé salvífica, quem crê na sua salvação? Levante a mão. Esse é um tipo de fé. Fé salvífica. Crê que foi justificado diante de Deus e que por causa disso, a sua salvação está garantida por causa do sangue de Jesus Cristo. Segundo tipo de fé, a fé como virtude. Essa fé está em... Deixa eu só achar aqui para não errar. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: sendo assim, permanece até o momento esses 3. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o... Aqui a fé é virtude. São as 3 virtudes que na teologia nós chamamos de virtudes teologais. O que significa isso? Todo cristão tem que ter fé, esperança e amor. A fé é uma virtude. Você crê. Eu creio. Eu creio na palavra. Eu creio no sobrenatural. Eu creio. Eu creio que um dia Jesus voltará. E aqui ele está falando de... E aí tem um terceiro tipo de fé. Qual é o terceiro tipo de fé? É o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, que é para fechar esse ponto. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo, deixa eu só achar aqui, versículo 9. Quando ele está falando dos dons espirituais, dos dons derramados pelo Espírito. Aqui é uma fé diferente, viu, irmãos? Fé como virtude, fé salvífica, e aqui a fé como dom. Que ele vai dizer assim: a outro pelo mesmo Espírito é dado ou outorgado a fé. Aqui é um dos dons de poder, o dom da fé.
E deixa eu fazer um segredo, contar um segredo para vocês. Eu estou pedindo esse dom para Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês pedem dons a Deus? São 9 dons. E o texto diz que nós temos que pedir e insistir a Deus. Peça. É para nós. É para a igreja. É para a edificação da igreja. Peça. Creia, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de não é de revelação, não tem dom de revelação, o dom de profecia, o dom da fé, o dom de curar, o dom de maravilhas, o dom de operar milagres, discernimento de espírito é um dom extremamente necessário dentro da igreja. O que é o dom de discernimento de espírito? A pessoa vem pregar aqui, quando ele começa a pregar, Deus te mostra se é Deus, se é o homem ou o diabo falando. Você não sai enganado e nem deixa a igreja enganada, porque se você receber, é para que você repreenda e a igreja entenda que não era Deus falando. Dom de discernimento de espírito, de línguas, variedade de língua e discernimento de línguas. Às vezes alguém começa a falar em línguas estranhas e Deus te dá a interpretação. Vocês já viram isso já? Alguém levanta falando em variedade de línguas e o outro levanta interpretando. E aí vira uma profecia e a igreja recebe a profecia da parte de Deus. Peça os dons. A igreja tem que mergulhar nos dons do Espírito. Aleluia. Receber os dons espirituais e manifestar para que a igreja seja edificada. Só que aqui em Hebreus capítulo 10, vamos voltar para a carta aos Hebreus? Irmãos, 10 minutos a gente encerra. Os irmãos estão entendendo a palavra, irmãos? Hebreus capítulo 10. Escute. Na carta aos Hebreus capítulo 10, aqui o autor está enfatizando a fé. Por quê? Olha só, irmãos. Quando a gente estuda, a gente aprende uma coisa chamada de textos completos dentro da Bíblia, que são chamados de perícopes. Quem já ouviu essa palavra? O que é uma perícope, pastor? É um texto completo que traz uma ideia completa dentro do texto. Por quê? Antigamente, a Bíblia não era dividida em capítulos. Então, para que você entenda um texto, você tem que saber onde ele começa e onde ele termina. O autor aos Hebreus, ele começa essa perícope aqui, no capítulo 10, se você quiser, você marca. No capítulo 10, no versículo 32. E ele termina esse texto de uma ideia completa no capítulo 12, no versículo 3. Quando você ler, terminando o capítulo 10 e começando o capítulo 12, você vai entender por que existe o capítulo 11, que é o dos heróis da fé. Ele está inserido dentro de um contexto. E qual é o contexto? O justo viverá pela fé. E o que o autor quis comunicar? A carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo judeu. Hebreu e judeu é a mesma coisa. Os hebreus estavam se convertendo ao cristianismo, mas estavam esmorecendo na fé. E muitos deles estavam voltando ao judaísmo. Se você observar do capítulo 1, a palavra que se destaca é melhor e maior. Ele vai dizer que Cristo é maior que os anjos, a partir do capítulo 1. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os sacerdotes, Cristo é maior e ele tem uma promessa melhor. Quando chega no capítulo 10, a partir do versículo 32, ele vai dizer: perseverem, para que vocês sejam arrebatados. Ele está falando de arrebatamento da igreja. Ele está ensinando o seguinte: perseverem, porque aqui existem nesse texto 3 palavras que elas são sinônimos, é confiança, fé e esperança. Ele está dizendo: confiem, tenham fé e perseverem, esperem, tenham esperança. Por quê? Porque Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, levar ela para o céu. Nós não vamos
vamos ficar aqui, a esperança futura é muito melhor do que nessa terra. É por isso que ele vai dizer aqui no versículo 28, no versículo 37, ele vai dizer assim: pois ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir, virá, não tardará. Ele está dizendo: igreja do Senhor, não desanime, não pare, não olhe para trás, viva pela fé, porque o justo viverá pela fé. E que fé é essa? Que o sofrimento nessa terra ele é passageiro, porque em breve Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja para morar eternamente com Ele e estar eternamente no céu. É por isso que quando chega no capítulo 11 ele vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o que é que a igreja do Senhor está esperando? O arrebatamento da igreja, aleluia! Por isso que ele vai dizer: o justo viverá por fé. Tenha fé, irmãos. Aí ele vai dizer: o justo viverá por fé e não vai retroceder, porque se ele retroceder, a alma do Senhor não se agradará dele. No versículo 39 ele vai dizer: nós entretanto não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Irmão, não para, avança, vai à frente, viva pela fé. Agora preste atenção: enquanto a carta aos Romanos vai tratar do teu passado, dizendo que os teus pecados foram perdoados e justificados diante de Deus, a carta aos Gálatas vai dizer: já que você foi perdoado nesse presente século, enquanto você está sobre a terra, viva de maneira sóbria, de maneira em que, guiado pelo Espírito, não ceda à vontade da carne e permaneça firme. Porque pela fé o teu futuro está garantido. Enquanto a carta aos Romanos fala do passado, a carta dos Gálatas fala como devemos viver no presente, e a carta aos Hebreus nos garante que o nosso futuro é glorioso, porque é pela fé. Jesus vai voltar e levar a sua igreja para estar eternamente com Ele. Olha o que João vai dizer no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí ele diz: eis que vou preparar-vos o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei para levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmão, Jesus está aonde? Vamos lá, irmão, eu sei que vocês sabem. Jesus está onde? Jesus está onde? Ele vai nos levar para estarmos eternamente com Ele. Eu creio. Tenha fé. Ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. Aquele que apagou o teu passado te fortalece no presente, para que você herde a vida eterna no futuro. Enquanto que a carta aos Romanos, a ênfase é na justificação, a carta aos Gálatas vai enfatizar o viver cristão, e a carta aos Hebreus vai dizer: há um futuro garantido, persevera. Aí ele vai usar o exemplo daqueles que nós chamamos na Bíblia de heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, e aqui tem uma lista de Noé, e tanta lista, tem Abel. Você vai vendo a lista, irmãos. Se anime quando você vê esses homens. Sabe por quê? Você lê a história deles. Olha o que diz o versículo 40. Versículo 39 a seguir. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a igreja do Senhor, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. O que está querendo dizer para nós? Eles morreram na promessa, mas não receberam a promessa. Porque para que a promessa se complete,
Eles estão esperando a igreja. Eu acho que você não entendeu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ser claros. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir. Olha o que o texto vai dizer sobre a igreja. Eu vou ler e você vai acompanhar aí. Diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ele diz: eis que vos declaro um mistério, nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. Versículo 32, num momento. Se você puder, destaque essa palavra na sua Bíblia. Num momento. Você sabe qual é a palavra grega para o português momento aí? A palavra grega é átomo. E nós sabemos que durante muito tempo o átomo foi uma parte indivisível da matéria. Paulo está dizendo, o momento aqui é um momento de tempo indivisível. Aí ele não tem com o que comparar, ele vai dizer, não abrir e fechar de olhos. Escute, advertência para nós, Igreja do Senhor. Mateus escrevendo no capítulo 25, ele vai dizer, será pois que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Sabe qual é o significado, a maior lição de todos aqueles 13 versículos do capítulo 25 é, se você tem alguma coisa para consertar, conserte hoje. Por quê? No arrebatamento da igreja vai ser tão rápido que não vai dar tempo de consertar. Aí Paulo vai dizer, num momento, tempo indivisível, milésimos de segundo, irmão, você vai piscar aqui e abrir os olhos no céu. Vou repetir, você vai piscar aqui e abrir os olhos no céu. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. E a trombeta vai soar. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a trombeta de Deus vai soar. E quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados. Aí o texto vai dizer, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. É aqui os Hebreus está dizendo, eles morreram na promessa, mas estão esperando o dia da igreja para receberem corpos incorruptíveis. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam a palavra, irmãos? O justo viverá pela fé no passado, no presente e no futuro. Bendito é o nome do Senhor. Viva pela fé, irmãos. Viva pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Creia, a igreja será arrebatada, arrancada de sobre a face da terra. E esse texto, ela revolucionou o mundo e Martim Lutero fez a reforma protestante. Dia 31 de outubro, segunda-feira próxima, 505 anos da reforma. Agora nós precisamos olhar para a igreja nos nossos dias e ver, igreja, eu e você, se nós precisamos de uma reforma, se nós precisamos melhorar, em que nós precisamos mudar hábitos, manias e tantas coisas que nos afastam do Senhor. Porque quando Lutero olhou para a situação da igreja naqueles dias, ele viu que a igreja caminhava numa mentira. Mas Jesus é verdade. Conheça a verdade para que você seja liberto. Amém, meus irmãos? Liberto dos vícios, liberto das manias e de tantas outras coisas. Seja liberto, seja liberto. Jesus veio trazer libertação. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. E a libertação vem pela palavra do Senhor, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso a importância da igreja estar em culto de doutrina, ensino da palavra e culto de escola bíblica. Essa é a importância.
Porque é nesse tempo que nós tomamos a palavra com mais tempo, com mais calma e examinamos as Escrituras. Tire tempo na sua casa, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, peça que o Espírito Santo de Deus te instrua em toda a verdade. E se você tiver dúvida em alguma coisa, venha até o seu pastor e pergunte, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.